A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês, meus queridos? Pense numa saudade que me deu do pastor Luiz Antônio ao ver o filho dele ministrando a palavra de Deus. Eu sou o pastor Antônio Ronaldo, bem-vindo ao meu canal. Se inscreva, comente, compartilhe, me ajude, gente. Não é fácil gravar esse conteúdo para vocês. E quando você deixa o like, compartilha e assiste o vídeo, o YouTube nos presenteia, o YouTube nos abençoa, enquanto vocês são abençoados. Meus queridos, quem não se lembra do saudoso pastor Luiz Antônio, o homem que tinha uma eloquência incrível, o homem que tinha uma palavra poderosa. Se você olhar ou assistir as mensagens do pastor Luiz Antônio anos atrás, a unção ainda é a mesma. Você sente a presença da mesma forma, você se arrupeia, você fala em línguas, você entra em conexão com Deus. Porque a unção que estava sobre a vida daquele homem, irmãos, permanece em nossas memórias. E olha que eu sou jovem, né? Mas eu venho dessa raiz aí. É Marcos Feliciano, né? É pastor Luiz Antônio, é Napoleão Falcão, Gisel Gomes, Josiel e por aí vai. Entendeu? Essas pessoas que tinham Bíblia. Agora, quando eu olho para os Gideões, que eu vi o filho do pastor Luiz Antônio, que é o Eliezer, né, Luz, ministrando a palavra de Deus, irmãos, a autoridade, a forma de falar, de gesticular o tom, sabe, o jeito de pregar. Eu diria que ele é até mais eloquente do que o pai dele, porque naquele tempo que o pai dele pregava, a igreja não tinha muita frescura não. Era a palavra e a igreja ia junto, e a igreja glorificava e a igreja ia para cima. Nosso querido Eliezer, ele está pregando em uma geração de pessoas muito criteriosas, pessoas que exigem muito do pregador, mas fazem pouco para o Senhor Jesus. Pessoas que exigem muito do camarada que está ali, né, suando a brusa para pregar, mas ele mesmo não se entrega na presença do Senhor. Que pregação gloriosa, irmãos, que pregação poderosa da parte de Deus. Se juntarmos tudo, foi mais de 1 hora de mensagem, ou seja, o camarada tem Bíblia, foi instruído, sabe a raiz que teve, né? É interessante que no canal do pai dele, onde passa os vídeos do pai dele ministrando, ele é quem direciona lá o canal. Ele falou assim: eu quero compartilhar com vocês, na época que eu assisti, né, os vídeos do meu pai pregando, porque muita gente pediu, e eu quero deixar essa lembrança, porque nesse grave acidente ele fala: eu costumo dizer que a igreja perdeu um pastor, mas eu perdi o meu pai. Agora veja só o X da questão. A igreja perdeu um pastor e eu perdi o meu pai. Ou seja, pastor Luiz Antônio era um homem, irmãos, que ele sabia ser pastor na igreja, mas dentro de casa ele sabia ser pai. Porque tem muitos pastores hoje em dia que são pastores, são pregadores, são missionários, entendeu? Se dedica na obra do Senhor, mas dentro de casa é uma negação, não dá atenção para o filho, né? Não dá um carinho para o filho. Foi lindo, apesar de triste, foi lindo ver quando Eliezer falou: a igreja perdeu um pastor, mas eu perdi o meu pai. Tamanho era o respeito, né, que Eliezer tinha, né, e tem até hoje, acredito, pelo seu pai. Tanto é que eu acredito que quando ele subiu naquela tribuna para pregar, irmãos, a responsabilidade foi dobrada. E outra, gente que assiste, né, ele ministrando, não tem como a gente não compará-lo com o seu pai, né? O seu jeito, o seu aspecto, a sua forma de falar, não tem como a gente, né, não credibilitar, ou não introduzir a nossa mente no pastor, saudoso pastor Luiz Antônio ministrando. Mas se eu pudesse falar uma mensagem para o pastor Eliezer, né, eu sei que eu sou pequeno, mas Deus é grande, né, se ele pudesse, quem sabe, ouvir uma mensagem dessa, eu queria dizer que Eliezer, não pare, porque o seu pai deixou um legado muito lindo. Eu mesmo, eu me deparo com pessoas que, quando eu falo do saudoso pastor Luiz Antônio, as pessoas se emocionam, falam: ali era um homem de Deus, ali era um homem que pregava a palavra, ali era um homem que vivia a palavra. Então, querido Eliezer, vai para cima, você tem a ferramenta necessária, que é a palavra de Deus. Você tem um intelecto abençoado, uma eloquência maravilhosa, e você tem, acima de tudo, a herança de um bom testemunho, que foi a vida do seu pai. Então, meu querido, vá para cima, sabe,
Não ligue para opiniões dos outros, para comparações, não. Eu acredito que a unção que estava sobre a vida, né, do seu pai, né, pastor Luiz Antônio, também está sobre a sua vida, né? Você continue trilhando o caminho que ele deixou, porque, meus irmãos, não é fácil, sabe? Servir a Deus, pregar a palavra no dia que nós estamos vivendo. A maioria das igrejas, não todas, infelizmente, elas estão dando mais atenção aos louvores do que a própria palavra. E nós vemos que é a palavra que salva, é a palavra que edifica, é a palavra que levanta o caído, é a palavra que vai de encontro, irmãos. É a palavra, a palavra, a palavra. Nós estamos vivendo um momento de escassez da palavra, onde a gente vai pregar, a gente tem que cavar profundo para ter aí, né, 40, 50 minutos, até mais de 1 hora de mensagem. E às vezes as pessoas, elas não dão o devido valor à palavra. Não estou dizendo ao pregador, que tem pregador que ele prega para, né, ser exaltado, mas não é bem assim. Nós ainda temos os remanescentes que buscam, né, verdadeiramente a palavra de Deus. Mas eu falo para os irmãos, que pregação maravilhosa foi a do pastor, e eu considero como irmão que Jesus, né, Eliezer, né, que nos trouxe à memória o seu saudoso pai, Luiz Antônio. Impossível não comparar, né, a mensagem, mas uma mensagem fiel, uma mensagem poderosa, né, uma mensagem verdadeira, que trouxe ali para os Gideões a memória. Você olha ali o vídeo do pastor Eliezer pregando, você vai ver muitas pessoas falando que saudade do pastor Luiz Antônio, lembra o pastor Luiz Antônio, e ppp, e papapá. Por quê, irmãos? Tem um legado, né? Faltou ali, mesmo Deus revelando que ele iria partir, foi uma coisa muito repentina, né? Aquele acidente, infelizmente, ali daquele avião. Mas eu acredito sim que o pastor Luiz Antônio está na glória, esperando a mim, esperando a você, para a gente se encontrar, né, na glória, né, e viver na cidade santa, né, estar nas boldas do Cordeiro. Jesus está voltando, meus irmãos, e a gente precisa estar atento, mas muito atento, né, porque Deus, ele está voltando. Jesus vai vir arrebatar a igreja, e eu e você, como obreiros e obreiras, nós devemos estar preparados para o arrebatamento que vai acontecer a qualquer instante. Somos pecadores? Somos. Falhos? Somos. Mas devemos nos arrepender todo dia. Eu glorifico a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. E eu quero falar uma coisa para mim encerrar esse vídeo. Não desista dos projetos de Deus na tua vida. Não desista daquilo que Deus tem para você. Ah, pastor, mas Deus não tem nada comigo. Tem sim. Se Deus não tivesse nada contigo, você não teria nem nascido. Então reflita. Deus é na tua vida, Deus é na tua casa e Deus é na tua família e no teu ministério, nos teus projetos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.